direito do cidadão de ter acesso a um saber acumulado historicamente. Então, nesse sentido, a escola ela tem um papel que o diferencia, ela tem um ethos político que a diferencia de algo que seja propriedade de indivíduos ou de grupos. Então, ela pertence à sociedade. Então, nesse sentido, ela está ali para fazer uma articulação, uma mediação de uma participação coletiva. Mas em função de um projeto pedagógico que tem no seu horizonte a questão da emancipação humana. Então, é todo um debate que a escola está fazendo hoje. Eu acho que as entidades organizadas dos diversos segmentos também têm essa discussão hoje em dia. Então, você pensar, quando vai tratar da questão da escola, de que não é apenas os processos democráticos que deverão ser o objeto de sua preocupação, mas que esses processos, eles estão voltados para a construção de algo muito mais amplo que a garantia do direito de formação, que está ali dos estudantes. E é um direito de todos, né? Professora Regina. Acho que a professora Márcia coloca uma questão fundamental nos conselhos escolares. Quando ela diz o papel, puxado por você na sua questão anterior, o papel dos funcionários. Hoje nós entendemos que o professor tem um papel fundamental nesse trabalho educacional, e ele tem historicamente esse papel. Recentemente, nós discutimos que o funcionário ele também é um educador não docente. Se nós entendermos que o conselho escolar é formado por educadores não docentes, pessoas que efetivamente atuam em prol da educação, de um projeto político-pedagógico, e que são muito presentes na vida do estudante. Todo estudante tem na memória a lembrança de um zelador, da tia da cantina. Exatamente. Todos nós temos isso, não é? E eles têm um papel educativo fundamental. Nós aprendemos, infelizmente, no mundo capitalista ocidental, que devemos ter o trabalho fragmentado. A escola acaba refletindo essa fragmentação do trabalho. A educação ela não é fragmentada. A educação ela é um todo, com algumas partes que a compõem. Quando você tem noção, num projeto político-pedagógico construído coletivamente, onde o conselho escolar alavanca essas discussões, você começa a perceber o seguinte: essas partes do todo começam a se organizar. Você começa a perceber que a ação do funcionário, da merendeira, do porteiro, a ação dos pais, a ação dos próprios alunos e a ação dos docentes e da direção, elas fazem parte de um todo, que foi fragmentado historicamente, mas precisa ser recuperado. Talvez o conselho escolar venha a ser exatamente esse instrumento de organização desse trabalho coletivo, que é um trabalho coletivo importante para o entendimento da educação como um todo. E nesse sentido, eu acho que você, ao resgatar a unidade do trabalho docente, resgatando a unidade do trabalho educativo, você chega ao que é o objetivo nosso, que é a qualidade da educação. Por isso que o colegiado é um instrumento, né, como a senhora disse, necessário para a democracia, professora Maria da Glória. Eu gostaria de acrescentar que nessa articulação com a comunidade, e daí eu estou falando tanto de escolas públicas como privadas, não se trata de se integrar aos interesses de qualquer grupo que seja. Trata-se de integrar com a cultura local. E a cultura, a gente sabe, é uma grande força mobilizadora, articuladora de energias, de transformação social. Quer dizer, é trazer para a escola as energias que estão muitas vezes amortecidas em uma comunidade, ao resgatar a sua história, ao recuperar a cultura daquela comunidade, daquele bairro, e isso ser o ponto de partida para o próprio processo de inserção desta comunidade em comunidades mais amplas, quer dizer, como se a gente fosse num círculo, ir avançando para entender justamente essa globalidade que nós vivemos hoje, essa totalidade. A diz, não ficar no local, ter a preocupação com o universal. Ela é apenas o ponto de partida, né? Mas um ponto de partida não de interesses desses ou daqueles grupos. Quer dizer, quando a gente se fala de forças organizadas da comunidade, cada um tem seus objetivos, mas cada um tem uma história
E por detrás dessa história é uma determinada cultura participativa. E essa cultura, ela que pode ser um elemento para aquilo que no primeiro bloco eu mencionava, de uma nova cultura política na direção de um projeto emancipatório que coloca o ser humano no centro desse processo, que resgata valores hoje bastante esquecidos, como civilidade, porque eu acho que é a partir dessas concepções é que poderemos estar revitalizando a escola e redescobrindo valores que são negados, desconhecidos, como da solidariedade, e que isso mostrou muito bem o vídeo, a importância quando se geram processos, que há solidariedade e a mobilização das vontades, porque se não houver uma motivação em termos dessas vontades, houver apenas obstáculos, forem conselhos apenas para referendar decisões já tomadas, os representantes dos trabalhadores de educação que lá estiverem forem apenas representantes de uma direção que quer ter seus projetos aprovados, quer dizer, isso não avança nada, isso apenas reproduz práticas clientelísticas do passado. Por isso que eu sempre digo, a participação, nós temos que qualificar o sentido e o significado dessa participação, o sentido enquanto direção e o significado enquanto formas que levem à emancipação, porque esse significado pode também ter formas que reproduzem uma realidade que não avança na direção de projetos emancipatórios. Nós vamos interromper mais um minutinho a nossa conversa e no próximo bloco nós vamos estar discutindo os vários tipos de colegiado que uma escola pode ter. Voltamos já.